Alô, alô, boa noite. Alô, alô, boa noite, vamos entrando. Eu sei que é meio inusitado numa terça-feira, véspera de feriado, transmitir uma live a respeito de ortografia. Eu confesso que eu fiquei com bastante dúvida, me perguntando, será mesmo que alguém vai sacrificar a sua noite pré-feriado para ficar ouvindo a respeito de ortografia? E para minha surpresa já começam a aparecer algumas pessoas. Sejam bem-vindos, boa noite. Se puderem, por favor, me confirmar se o áudio está chegando bem, se vocês estão me vendo bem. E aí a gente já começa. Como hoje é um dia mais ou menos atípico, eu acho que vale a pena tentar pelo menos ser um pouco mais breve. E é isso. Para falar de ortografia, eu acabei preparando uma porção de materiais que são predominantemente curiosidades, porque é um tema árido, é um tema às vezes um pouco cansativo e, em geral, quem não tem dificuldade passa muito bem, mas quem tem problemas com esse tópico tende a sofrer, tende a ficar envergonhado, tende a ficar um pouco retraído. Então, boa parte das curiosidades que eu separei para mostrar para vocês tem também um caráter de, digamos, anestesia emocional. Eu vou mostrar para vocês que problemas ortográficos são reais, mas não são o fim do mundo. E, na verdade, a esmagadora maior parte deles tem uma explicação muito plausível. Bom, eu acho que eu já vou entrar diretamente ao assunto de hoje, porque não sei quanta gente ainda vai aparecer, mas seja como for, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa quarta live a respeito de gramática, e como eu tenho dito repetidas vezes, eu trato aqui de gramática na vida, não é a gramática para a prova, não é a gramática para ostentação, não, longe disso. Na verdade, a ideia é que vocês tenham um fundamento sólido no conhecimento para que o pouco que vocês conheçam já seja útil para o passo seguinte. Então, é sempre aquele esforço de fazer o pouco que eu já sei me servir para aquilo que eu ainda não sei. Então, é como se fosse uma espécie de degrau mesmo. A cada passo, a gente avança em direção a um conhecimento um pouco mais sólido. Então, nós já falamos até aqui das principais divisões da gramática. Depois tivemos uma live sobre articulação, uma live sobre fonética e articulação das vogais e das consoantes. Depois falamos da constituição das sílabas e da identificação da sílaba tônica. Na semana passada nós conversamos a respeito de acentuação gráfica. E na ocasião eu já disse que a acentuação gráfica era uma espécie de mediação perfeita entre o universo da fonética e o universo da ortografia, porque de fato são assuntos estreitamente correlacionados. Para hoje eu gostaria de contar com alguma participação de vocês, e a primeira pergunta é: quantos de vocês já tiveram a experiência de manusear livros antigos? Livros que sei lá, talvez com pelo menos 60 aos... Não, acho que mais do que isso. Sei lá, com cerca de 100 anos. Alguém já pegou livros da primeira metade do século XX? Já tiveram essa experiência? Já folhearam? Já viram a ortografia empregada ali? Já perceberam que
algumas coisas que são bastante claras, outras que são um pouco mais esquisitas, soam mal, a gente às vezes até tem um pouco de dificuldade de reconhecer algumas palavras. Já tiveram essa experiência? Pergunta número 2. Já tiveram uma experiência um pouco mais recuada de folhear, se não no livro propriamente dito, mas talvez numa edição facsimilar, por exemplo, da Carta do Pero Vaz de Caminha? Aliás, existe uma ediçãozinha de bolso, se eu não me engano, da Best Bolso, que é o selo popular da Record, que traz a Carta do Pero Vaz de Caminha em ortografia contemporânea, não é nem propriamente ortografia contemporânea, a carta foi reescrita no português contemporâneo, mas há uma espécie de apêndice, e neste apêndice você vai encontrar um facsímile, isto é, uma reprodução fotográfica da Carta do Pero Vaz de Caminha. Quando vocês deparam com a ortografia empregada nesses documentos mais antigos, em geral há uma espécie de surpresa, há uma espécie de susto, porque uma porção de usos que para nós hoje já é absolutamente natural, simplesmente não eram. Então há muita oscilação na forma de grafar os nomes, de grafar as palavras. Então, uma porção de convenções que incluem, por exemplo, o paradigma verbal, tudo isso ainda oscilava antes das reformas ortográficas, enfim. Então, a primeira coisa que eu queria dizer e que serve para, digamos, acalmar um pouco os ânimos das pessoas que têm dificuldade com ortografia é que ortografia está diretamente relacionada à fonética e durante muito tempo predominou um verdadeiro caos ortográfico. Há pouco mais de 100 anos de esforços de sistematização da ortografia. Então, essa é a primeira coisa. Se para nós hoje, que já tivemos maior oportunidade de escolarização, eu acredito que a maior parte de vocês já passou pela escola, alguns de vocês até pela universidade, hoje talvez a gente tenha até aquele ímpeto de dar um sorrisinho quando a gente vê, por exemplo, uma coletânea de fotos de placas de rua. Já tiveram essa experiência de ver pessoas que fazem uma compilação de placas de rua, em geral redigidas por pessoas muito simples, e nessas placas há erros de ortografia, mas na esmagadora maioria deles, estes erros fazem todo sentido como tentativa de representação gráfica de uma realidade fonética. Tá claro? Então, ponto número 1. E eu acho que quanto a isso não há nem muita controvérsia em termos civilizacionais até. A linguagem humana é, em primeiro lugar, uma linguagem oral. Só secundariamente é que a língua é escrita. Tá certo? Então, ponto número 1. Ponto número 2. Como a língua escrita é secundária, ela é secundária e é uma tentativa de reprodução por meio da escrita, por meio de sinais gráficos dos sons da fala. Então, essa é outra coisa. Depois, há um agravante, porque as línguas em geral não são pronunciadas uniformemente em todo o território em que são faladas. Tá claro isso? Então, é só a gente pensar, por exemplo, que aqui mesmo, nesse grupo que está assistindo, há pessoas que são de São Paulo, há pessoas que são do Rio de Janeiro, há pessoas que são de, enfim, qualquer outro estado do Brasil. E a nossa pronúncia não é uniforme. Há variações,
há muita diferença de pronúncia entre uma região e outra, até entre, digamos, níveis de formação entre as pessoas. E essa variação não pode ser o árbitro supremo da ortografia. Justamente porque se cada um escrever conforme a sua própria pronúncia, conforme a sua própria fala, vai continuar havendo o caos. E eu digo caos, na verdade, não por convenção, mas porque é uma expressão empregada pelo filólogo português Gonçalves Viana, que foi, digamos, o primeiro grande responsável por estabelecer uma simplificação e uma uniformização sistemática da ortografia da língua portuguesa. E agora, mais uma coisa importante. A ortografia representa uma espécie de caráter epidérmico da língua. Ortografia é superfície. Por quê? Porque é convenção. Então, é um esforço de reproduzir os sons da fala, mas esses sons não são uniformes e, portanto, eu preciso de um método que seja capaz de representar convencionalmente todas as variantes possíveis. E é isso que a ortografia faz. Existe uma ortografia oficial justamente para que seja possível manter essa comunicação escrita de maneira mais ou menos organizada, de maneira ordenada, pessoas que falam, entre aspas, variantes de uma mesma língua. Então, ortografia é secundária, ortografia é convencional, ortografia é legislável. Então, é muito simples pensar, e agora por causa dessa recente reforma ortográfica, surgiu muita polêmica, muita gente dizendo, mas vão modificar a língua portuguesa, algumas pessoas até dão um salto maior e dizem, com as novas regras do português. Não. Calma, devagar com o andor. O que houve foi uma reforma ortográfica, não houve uma reforma da língua portuguesa. Portanto, o que foi modificado é uma espécie de casca, uma espécie de superfície. Até porque, no que diz respeito às estruturas sintáticas, às estruturas morfológicas, ao léxico da língua portuguesa, nada disso pode ser regido por legislação. É impossível, não dá. Então, a primeira coisa que a respeito dessa reforma ortográfica, não é o tema de hoje, mas enfim, só de passagem eu digo, o que a reforma ortográfica fez foi lidar simplesmente com essa superfície. Não houve reforma da língua portuguesa. Mas, embora a ortografia seja a epiderme da língua, por isso mesmo ela é também o que há de mais visível. E é aí que mora a maior parte do constrangimento relacionado à ortografia. Porque, em geral, as pessoas, ainda que não saibam muita sintaxe, ainda que não consigam compreender as nuances do léxico, etc., se elas virem um casa com Z, meu Deus, que absurdo! Ou pior, naquele tom irônico, ai que burro, dá 0 para ele. Isso acontece. Por quê? Porque de fato a ortografia é mesmo o que há de mais visível. É o tipo de problema mais facilmente identificável. Então, aí, agora a gente dá mais um passo. É o mais facilmente identificável porque está diretamente relacionado à memória visual.
Conseguem perceber isso? Então, se há uma convenção que determina que as palavras sejam grafadas assim e não assado, com X e não com CH, ou vice-versa, enfim. Se há essa convenção, como é que eu faço para fixar essas convenções na memória? Expondo-me repetidamente a elas. Então, não adianta, por exemplo, eu passar aqui listas de palavras. Estas palavras se escrevem com X, essas palavras se escrevem com CH, essas com G, essas com J, etc. E imaginar que a partir da simples exposição a uma lista de palavras, vocês vão ter condições de assimilar todas elas. Não, porque não é assim que as coisas funcionam. Ortografia é predominantemente memória visual. E a memória visual é alimentada pela repetição. Não há muito para onde correr. Então, quanto mais nós lermos com regularidade, quanto mais nós nos expusermos aos textos, maiores são as chances de simplesmente assimilar mais ou menos por osmose essa ortografia. Há critérios que dizem, que dizem, por exemplo, que se empregam J nas palavras de origem africana ou indígena. De fato existe. Quanto esta regra é prática na vida? Bem pouco. Porque essa explicação pressupõe que o camarada que ainda não domina ortografia tenha noções de etimologia. Percebem como a coisa é um pouco confusa? Então, para evitar a confusão, eu prefiro simplesmente bater o martelo e dizer: ortografia é predominantemente memória visual. Ponto. Já que a Roberta está perguntando a respeito da reforma, eu vou fazer mais uma digressão que é bem interessante e que na verdade é onde começam as curiosidades que eu preparei para hoje. Então, há 3 períodos, há identificados pelos linguistas, pelos filólogos e gramáticos, 3 diferentes períodos de ortografias na língua portuguesa. O primeiro período, que começa na fase arcaica da língua, ali por volta dos séculos XII, XIII, até o século XVI, é o período chamado de período fonético. Então, por exemplo, a carta do Pero Vaz de Caminha ainda se insere nesse período. Então, há essa tentativa mais ou menos aleatória de fixar, por meio de sinais gráficos, os sons da fala. Esse é o primeiro período, que tem como característica uma absoluta assistematização. Eu quero ler só um trechinho do que o Rocha Lima diz. Estou aqui, a gramática normativa da língua portuguesa. O Rocha Lima, quando descreve esse período, ele fala o seguinte: durante o primeiro período, não havia preocupação de escrever de acordo com a origem das palavras, senão exclusivamente com a maneira de pronunciá-las. Mas campeava absoluta falta de sistematização e até de coerência, de tal sorte que o mesmo sinal gráfico era, às vezes, usado com valores diversos e não raro antagônicos. Aí agora vem o exemplo dele. O H, por exemplo, podia indicar ora a tonicidade da vogal, então vocês não estão vendo como está escrito, mas está HE, que igual é,
ora a existência de um hiato traedor, hífen, H-E-E-dor, ou seja, esse H aqui está marcando o hiato. Ora, o som I, então se grafava saba, com BHA, que queria dizer sabia, e ainda pode instalar-se arbitrariamente, sem função definida, em uma ou idade. Ou seja, ele está só dando um exemplo de como esse H tinha valores muito distintos. Por quê? Porque nesse período fonético ainda havia absoluta assistematização. Era quase que um esforço de tentativa e erro. Depois vem o período chamado de pseudoetimológico. E preste atenção que isso já está muito bem assentado hoje, mas durante bastante tempo defendeu-se com muita ênfase que a escrita deveria guardar uma espécie de memória da língua, a ortografia deveria guardar uma espécie de memória da língua e, portanto, havia um esforço ativo de reproduzir na forma da escrita os étimos gregos e latinos. Só que qual era o problema? Em boa parte dos casos, esses étimos eram meramente especulativos, ou talvez até, em alguns casos, simplesmente um exibicionismo pedante. Não é que de fato havia a memória etimológica registrada ali. Era uma aproximação forçada de um étimo latino para que a coisa parecesse mais erudita. E é por isso que os gramáticos vão chamar esse período de período pseudoetimológico, que vai até o começo do século XX. Esse período foi bem prolongado, digamos assim. E é somente no começo do século XX, nos primeiros anos do século XX, é que começam os esforços de sistematização, de simplificação e de uniformização da ortografia da língua portuguesa. E agora vem a segunda curiosidade. Então, eu disse que houve, durante bastante tempo, a vigência de uma ortografia pseudo-etimológica, porque ela pretendia ser etimológica, ainda que não fosse. E aí vem a segunda curiosidade, que é esta daqui. Eu tenho aqui as lições de filologia portuguesa da Carolina Michaelis de Vasconcelos. A essa altura é possível que alguns de vocês tenham reconhecido o nome Michaelis e talvez tenham se lembrado: ah, Michaelis, será que tem alguma coisa a ver com o dicionário Michaelis? Sim. Aliás, assim como o Aurélio é o nome de uma pessoa, assim como o Ais é o nome de uma pessoa, assim como o Aulete é o nome de uma pessoa, o dicionário Michaelis também é o nome de uma pessoa, no caso da filóloga germânica. Ela era uma alemã que depois foi residir em Portugal, chamada Carolina Michaelis de Vasconcelos. Neste livro aqui, aliás, vale a pena destacar também, que é segundo as preleções feitas aos cursos de 1911 e 1912, 1912 e 1913. Então, é um livro do começo do século XX e aqui há um capítulo que trata justamente de ortografia da língua portuguesa e é um capítulo de tom polêmico, porque ela é a defensora, uma das principais defensoras da simplificação da ortografia, porque o caos que se instaurou era muito grande.
E aí o primeiro parágrafo do texto chamado A Ortografia Nacional, eu acho que fica invertido, então talvez ajude pouco eu ficar mostrando a página do livro. Mas eu vou ler esse primeiro parágrafo porque já dá o tom da confusão em que eles estavam pensando em ortografia. Em Portugal não há, nem houve nunca, ortografia oficial uniforme. Só ortografias variadas, mais ou menos sensatamente regradas pelo costume e exemplo de bons autores, ou mais ou menos inçadas de erros, contradições, dislates, caprichos e idiosincrasias pessoais. Esse estado anormal foi tomando proporções de verdadeira calamidade nos últimos decênios do século passado. Desde que os romanistas ex officio estudaram cientificamente a literatura e a língua nacional, glotólogos, gramáticos, lexicógrafos, etimologistas como F.A. Coelho, José Leite de Vasconcelos, o já falecido Vasconcelos Abreu, e aí ela elenca alguns outros, começaram a expurgar a escrita de defeitos inveterados, regularizando-a e simplificando-a pouco a pouco, metodicamente, processo que levou uns a adotar algumas das emendas e inovações, rejeitando aquelas que menos lhe agradavam, e outros a complicar a sua, cada vez mais por espírito de oposição ou tendências conservadoras com exageros pretensamente etimológicos. Então, neste texto, ela procura mostrar o caos que havia entre os escritores da língua portuguesa, seja em Portugal, seja no Brasil. Então, a primeira curiosidade é: Carolina Michaelis de Vasconcelos era uma estudiosa da língua portuguesa, escreveu sobre ortografia antes que houvesse sido assentada, digamos, uma espécie de ortografia estabelecida. O segundo trecho que eu gostaria de ler, e que faz parte dessa curiosidade, é justamente o que eu já mencionei aqui: ortografia nacional, simplificação e uniformização sistemática das ortografias portuguesas, do Gonçalves Viana. Pelo menos, sei lá, talvez cerca de 70% do que a gente considera hoje a nossa ortografia foi obra de um homem que se debruçou sistematicamente sobre os textos da língua portuguesa, sobre a fonética e a fonologia da língua portuguesa, e chegou a uma conclusão de que era possível apresentar uma maneira de escrever que fosse organizada, histórica e científica e racional. Ou seja, não é totalmente arbitrária a escolha que ele faz. E aí eu quero ler também mais um trecho do que ele diz na mesma linha, e aliás eles foram contemporâneos, o Gonçalves Viana e a Carolina Michaelis, e a Carolina, na verdade, aderiu ao mesmo partido do Gonçalves Viana. Gonçalves Viana, nesse texto, começa assim, que vocês vão perceber que são praticamente as mesmas palavras. Nunca existiu ortografia uniforme em Portugal. Pretender provar o contrário, ou mesmo insistir na afirmativa, seria obstinação ou ignorância manifesta dos fatos. E agora vem a coisa curiosa. Cada escritor tem usado a sua ortografia mais ou menos metódica, sem entrarem em linha de conta aquelas que são indiscutivelmente errôneas, ou caprichosas, ou irrefletidas. E aí, olha como a coisa era caótica. Hoje, com esse afastamento de, sei lá, esse texto foi escrito em 1904, um afastamento de 115 anos, a coisa parece absurda. Mas olha o que ele diz. Por outra parte, com raras exceções, cada gramática, cada dicionário apresenta seu sistema próprio, poucas vezes justificado ou mesmo explicado
as divergências na escrita de inúmeros vocábulos, as sistemáticas ou em desacordo com os sistemas seguidos. Isso quando seus autores adotaram ou inventaram algum. Vocês conseguem imaginar um mundo em que cada escritor escreve à sua própria maneira? E aqui eu não estou me referindo a estilo, não estou me referindo a léxico, eu estou me referindo a ortografia. Então, cada um escrevendo à sua maneira, e lexicógrafos, dicionaristas e gramáticos também. Ou seja, você tem a dúvida, hoje qual é o procedimento padrão? A gente tem dúvida na hora de selecionar, aliás, a gente tem dúvida na hora de escrever uma determinada palavra, o que a gente faz? Consulta os dicionários, porque entende que os dicionários são a referência estabelecida da ortografia, não é isso? Não é esse o procedimento que a gente segue? Pois é, houve um tempo em que isso simplesmente não era possível. E se hoje a gente tem esse tipo de recurso, nós devemos ser gratos, não só, mas sobretudo, a Gonçalves Viana. Esse livro é um livro já de 1904, já está em domínio público. Depois eu posso até compartilhar o link para vocês baixarem o PDF. O texto é todo maravilhoso, entre outras razões, porque ele está defendendo uma reforma ortográfica e ele já emprega em seu próprio texto a ortografia que ele pretende defender. E aí vocês vão ter a oportunidade de perceber também como mesmo essa ortografia que é simplificada, que é muito semelhante à nossa, ainda destoa em vários aspectos do que a gente usa hoje. Mas seja como for, a nossa ortografia atual deve muito a essa proposta elaborada pelo Gonçalves Viana. Ainda mais uma citação do Gonçalves Viana, que ele fala da imprensa. Então, primeiro ele mencionou os escritores, depois ele falou dicionários e gramáticas, e agora ele diz lá: quanto à imprensa diária, sabemos todos que cada periódico tem a sua maneira de ortografar. Em uns, a escrita é ultra-etimológica, sem deixar de ser errônea, e em outros mais ou menos simplificada. E essas simplificações possíveis variam de época para época, de revisor para revisor, de página para página, com assombrosa incoerência. É este, sem dúvida, o estado das ortografias atuais. Isso em 1904. Há mais um dado curioso que o Rocha Lima conta, é que em 1911, esta reforma ortográfica proposta pelo Gonçalves Viana foi aprovada em Portugal e rechaçada no Brasil. Então, houve uma espécie de aproximação, depois houve o rechaço, e aí os brasileiros começaram a adotar uma ortografia que não era correspondente à ortografia lusitana. Então, de novo, permanecia isso que está sendo chamado de caos ortográfico. E por último, do que eu quero destacar aqui nessa curiosidade, é o seguinte. Lembrem, nesse período, Gonçalves Viana estava se insurgindo contra a ortografia dita etimológica. E ele diz lá: estou há muito convencido, e várias vezes o tenho dito pela imprensa, de que a denominada ortografia etimológica é uma superstição herdada, um erro científico, filho do pedantismo que na época da ressurreição dos estudos clássicos, a que se chamou Renascimento, assoberbou os deslumbrados adoradores da antiguidade clássica e das letras romanas e gregas, e pôde vingar
porque a leitura e a consequente instrução das classes pensadoras e dirigentes só eram possíveis a pequeno círculo de pessoas cujos ditames se aceitavam quase sem protesto. Ele está sendo um polemista vigoroso. Mas vale muito a pena ler, porque o argumento dele é muito convincente. Tanto é convincente que o partido dele, digamos assim, foi vencedor na história das reformas ortográficas. A outra curiosidade é que entre os oponentes, eu não cheguei a precisar se um oponente direto, mas enfim, entre os defensores ferrenhos deste sistema dito etimológico, havia um grande poeta português chamado Fernando Pessoa, que escreveu um livro chamado A Língua Portuguesa. Tecnicamente ele não escreveu o livro chamado A Língua Portuguesa, mas os seus escritos foram reunidos os seus escritos a respeito da língua foram reunidos num livro chamado A Língua Portuguesa, publicado pela Companhia das Letras. Sim, Marcela, clássica em casa é a Roberta. Pelo menos ela se apresentou a mim como a Roberta. Então, o exemplo que eu quero dar aqui é Fernando Pessoa se referindo a uma teoria da ortografia. Diz lá, Fernando Pessoa, a linguagem falada é natural, a escrita civilizacional. A linguagem falada é momentânea, a escrita duradoura. A linguagem falada é democrática e constante, a escrita aristocrática e episódica. A linguagem falada é popular, a linguagem escrita é aristocrática. Quem aprendeu a ler e a escrever deve conformar-se com as normas aristocráticas que vigoram naquele campo aristocrático. A linguagem falada é nacional e deve ser o mais nacional possível. A linguagem escrita é, ou deve ser, o mais cosmopolita possível. Filosofia deve escrever-se com 2 vezes PH, porque tal é a norma da maioria das nações da Europa, cuja ortografia assenta sobre bases clássicas ou pseudoclássicas. Este é um exemplo, mas não sei quantos de vocês viram nos stories algumas outras defesas muito vigorosas da chamada ortografia etimológica, que hoje parecem absolutamente absurdas. Por que cosmopolita? O argumento do Fernando Pessoa é... Bom, na verdade ele não se justifica, ele só diz que deve ser e pronto. A linguagem escrita é ou deve ser o mais cosmopolita possível. Eu imagino que o que ele está querendo dizer é que como a língua escrita é o registro, digamos assim, da civilização, da criação humana civilizacional, convém que seja identificável por toda parte. Então, ao mesmo tempo que pretende abarcar mais coisas, é necessário também que seja reconhecível em mais lugares. Mas isso quem está dizendo sou eu, o que ele disse é o que eu li. Não sei ao certo se dá para fincar pé e dizer que é isso mesmo. Deve ser cosmopolita porque há de abarcar mais culturas. Não sei dizer. Mas seja como for, o que eu estava querendo dizer é que no exemplo que eu publiquei nos stories hoje de tarde,
havia lá uma defesa de mistério escrito com Y. Não era mistério, era lágrima. Na verdade, lacrimal escrito com Y, porque o Y era a marca da tristeza. Ou o outro caso que o sujeito dizia que era um absurdo que se escrevesse fase com F e não com PH. Enfim, quando a gente hoje, com a nossa perspectiva de hoje, quando a gente olha as defesas ferrenhas, as defesas veementes dessa ortografia etimológica, e depois a gente olha a quantidade de erros que o Gonçalves Viana aponta aí, e o Gonçalves Viana não chega a ser exaustivo, mas ele é bastante contundente. Então ele elenca muitos erros que foram introduzidos na ortografia com a suposta justificativa etimológica que simplesmente não condizia com a realidade. Então, não deixa de ser curioso que haja essa reação. Não deixa de ser curioso que haja essa reação tão veemente simplesmente porque se trata de algo arraigado. Lembram que eu disse que ortografia é, sobretudo, memória visual? Pois bem, em grande medida, boa parte disso que foi defendido com unhas e dentes como o sistema ideal era um apego, primeiro, a uma forma já introjetada, e segundo, e aí quem diz isso não sou eu, mas é o Gonçalves Viana, é a Carolina Michales de Vasconcelos, é o próprio Rocha Lima, era uma espécie de apego também à própria instrução, uma espécie de ostentação. O Fernando Pessoa, não estou querendo dizer que seja esse o caso, mas o Fernando Pessoa é muito explícito ao dizer que a escrita é aristocrática. Então, só que o que o Gonçalves Viana aponta é um caso muito mais curioso, que é o de ontem. Ontem, que durante esse período da escrita etimológica era grafado com H, só que não há no étimo de ontem nada que justifique esse H. Então, vale a pena dar uma... leiam, de fato é muito interessante esse livrinho do Gonçalves Viana. Há uma explicação abundante, contundente. O tom da polêmica já é saboroso, então vale a pena conferir esse livro do Gonçalves Viana, porque ele é sensacional, e vale a pena fazer esse contraponto mesmo, pegar o livrinho do Fernando Pessoa, perceber o quanto ele defendeu a ortografia etimológica e o quanto, depois de mais de 100 anos de polêmica, a gente se dá conta de que não era... Aliás, a gente se dá conta não só de que os defensores da ortografia etimológica estavam equivocados, como foi muito útil, foi muito... digamos, foi bom que a ortografia simplificasse para a forma como nós a temos hoje. Ela ainda não é plenamente fonética, e aliás isso nem é possível. Há um rumor de uma suposta nova reforma ortográfica que simplificaria as coisas ainda mais, com essa tentativa de estabelecer uma relação biunívoca, então não haveria mais o dígrafo QU, se grafaria com K mesmo, enfim. Mas isso é lenda, até onde eu consegui investigar, não há esse projeto. É só um burburinho, um zum que acabou se difundindo por aí, mas não chega a ser
motivo de preocupação não. Para encerrar, não este assunto, mas para encerrar a live de hoje, eu vou fazer só um comentário a respeito da reforma ortográfica de 1990, que é essa que foi aprovada e que está em vigor, mas não está, que está sendo questionada de novo ou não, enfim. O professor Sérgio de Carvalho Pachá, que era o lexicógrafo-chefe da Academia Brasileira de Letras no período em que essa reforma foi desengavetada, gravou um depoimento muito sério a respeito dessa reforma, falando, entre outras coisas, que a motivação dela era torpe. Eu não tenho nenhum motivo para duvidar do que o Pachá disse. Por outro lado, nesse aspecto eu concordo com o Noguet. Na Suma Gramatical, quando o Noguet trata da reforma ortográfica, ele diz, olha, é preferível uma lei ruim a uma lei instável. Isso quer dizer o seguinte, se a cada período há uma nova mudança e há uma instabilidade legislativa, o costume não se instaura. E, portanto, a gente tem um problema. Aplicando esse princípio à reforma ortográfica, ele diz, olha, recuar na reforma hoje vai só aumentar a confusão. E eu tendo a concordar com ele. Então, não acho, por exemplo, nenhum absurdo escrever ideia sem acento. Mas, enfim, eu posso me preparar para falar a respeito da reforma ortográfica daqui 2 semanas. Na semana que vem eu quero continuar falando a respeito de ortografia, mas aí já baixar um pouco pro plano mais prático, digamos assim. Né? Aí falar um pouco mais de X e J, de X e CH, de G e J e assim por diante. Quanto a isso eu concordo. Na verdade, essa reforma foi toda meio atabalhoada, então não acho que... Não morro de amores por ela, mas também por razões profissionais eu tive de aderir. Então, como eu trabalho como revisor de textos, como tradutor, e tendo de lidar com essa nova ortografia todos os dias, eu acabei tendo de me familiarizar com ela. No final das contas, acabou que eu não sofri muito com ela. Na verdade, eu fiquei mesmo com a nítida impressão de que houve muito barulho e muito barulho por nada. Mas enfim, daqui 2 semanas eu falo especificamente sobre a reforma, falo o que mudou, falo um pouco das justificativas das mudanças, que eu acho que vale a pena, porque em geral as pessoas também tendem a ler as explicações de terceiros, mas não visitam o texto do próprio acordo ortográfico, e na leitura do texto a gente depara com muita coisa interessante também. Mas por enquanto é isso. Espero que eu não tenha entediado demais a noite pré-feriado de vocês. E na semana que vem a gente está aqui de novo. Boa noite e um abraço. A bibliografia, eu farei um resumo e no resumo eu coloco a bibliografia. E aí acho que fica mais fácil para todo mundo descobrir o que foi o que eu usei aqui, seja do material de fonte, sejam as curiosidades mesmo. Então é isso, um abraço, boa noite.